Olá, eu sou o professor Vidal e o tema dessa aula será Unidades de Tempo. Olha, para não interromper a aula depois, já aperta o joinha, se inscreve no canal. Eu espero! Medir o tempo é algo que já foi pensado desde a mais remota antiguidade. O ano, o dia e o mês eram marcados pelos movimentos dos astros no céu. E só muito tempo depois foi percebido que os astros se repetiam em suas posições devido à volta completa que o planeta dava em torno do Sol, e essa se tornou a definição atual de ano. O dia também é definido pelo movimento do planeta, mas agora em torno de si mesmo. O planeta gira em torno de seu eixo norte-sul e a cada volta completa o Sol ilumina uma parte do planeta, gerando o dia, e deixa o outro lado no escuro, o que conhecemos como noite. A Lua não tem luz própria e apenas brilha refletindo a luz do Sol. Durante o dia, o Sol reflete sobre a Terra e ilumina a Lua da mesma forma que ela nos ilumina à noite. Mas essa pouca luz refletida é completamente ofuscada pelo Sol direto. Por isso, é muito difícil ver a Lua durante o dia. Mas à noite, devido à proximidade muito maior do que de qualquer estrela ou planeta, e pela ausência da luz direta do Sol, o seu reflexo do Sol é a fonte mais forte de luz no céu. Como a sua órbita em torno da Terra não está no mesmo plano da órbita da Terra em torno do Sol, é possível, às vezes, ver a Lua à noite mesmo quando ela está entre a Terra e o Sol. E podemos vê-la toda iluminada pelo Sol, mesmo quando a Terra está entre ela e o Sol. A Lua leva um pouco mais de 27 dias para dar uma volta completa em torno da Terra. E assim, a cada dia podemos ver uma parte da Lua refletindo o Sol de acordo com a posição em sua órbita. Durante essa volta, enquanto passa entre a Terra e o Sol, não vemos nenhum reflexo do Sol na Lua, e ela fica totalmente escura para nós. Essa é a fase nova. Quando ela se desloca para o outro lado da Terra, vemos uma faixa de reflexo que aumenta. Essa é o que chamamos a fase crescente. Ao se colocar no lado oposto ao Sol, vemos a face da Lua completamente iluminada. Essa é a fase que chamamos de lua cheia. Ao continuar seu percurso e voltar para o lado do Sol, a superfície iluminada que vemos diminui cada vez mais, e essa é a fase minguante, o que reinicia o ciclo todo das fases da Lua e é a inspiração para o período que chamamos de mês. A semana é uma criação divina descrita na Bíblia cristã e representa o período de 7 dias que Deus levou para criar o mundo e descansar do trabalho no último dia, o Shabat, em hebraico, ou sábado, na forma em português. O primeiro dia da semana foi acrescido ao período de descanso quando descrito que nesse dia Jesus ressuscitou e passou a se chamar Dominica Dies, que evoluiu para Dominus Dei, ou Dia do Senhor, o domingo. Coincidentemente ou não, cada uma das fases da Lua tem o tempo aproximado de 7 dias. Seguindo esses marcos astronômicos, foram criados muitos calendários ao longo da história. Meses com 28, 29, 30 ou 31 dias, anos com 10, 12 e até 13 meses, de 354 a 366 dias. Os meses foram nomeados de várias formas diferentes em diversas línguas, mas alguns desses nomes ficaram até hoje. O mês de julho, por exemplo, recebe esse nome em homenagem ao imperador romano Júlio César. O mês de agosto, ao imperador Augusto César. Os meses de setembro a dezembro são os números 7 a 10, pois essa era sua posição original dentro do ano, que teve seu início e fim alterados. O número do ano era relativo ao imperador do momento. Então tínhamos o ano 1 do Império de Tibério, e anos depois, quando ele morreu no 24º ano de seu reinado, seu filho assumiu, e tivemos o ano 1 do Império de Calígula. Perceba que em nenhum caso existia o ano 0. Após o último ano de um imperador,
vinha o primeiro do novo imperador. Eles também marcavam os anos em relação à fundação da cidade de Roma. Sendo assim, Tibério tornou-se imperador no ano 767 ad ub condita, ou seja, desde a fundação da cidade. Com a expansão do cristianismo no mundo ocidental e o surgimento da ideia de cristandade em lugar de humanidade, isto é, de que todos no mundo eram ou deviam ser cristãos, o Papa assumiu um poder acima dos diversos reis dos diversos reinos de uma grande parcela do mundo, e um desses papas, conhecido como Gregório XIII, pediu que fosse calculado e promulgou um calendário que colocava o ano do nascimento de Jesus como o ano 1, e definiu a contagem de anos que usamos até hoje. Ele fez isso no ano que passou a ser conhecido como 1582. Até o Brasil já tinha sido descoberto pelos portugueses nessa época. Hoje, sabemos que houve um erro nesses cálculos e que é mais certo que Jesus tenha nascido no que conhecemos como ano 7 ou 6 a.C. Lembrando que antes de Cristo os anos são numerados de trás para frente. Assim, o ano anterior ao ano 1 depois de Cristo é o ano 1 antes de Cristo. E o ano 7 antes de Cristo é 6 anos antes disso. Assim, temos o calendário conhecido como gregoriano, que usamos até hoje. O ano formado por 12 meses: janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Os meses na posição 1, 3, 5, 7, 8, 10 e 12 possuem 31 dias. Os meses 4, 6, 9 e 11 possuem 30 dias. E o mês 2 possui 28 e, às vezes, 29 dias. Dessa forma, o ano possui 365 ou, às vezes, 366 dias. Os anos que possuem o mês de fevereiro com 29 dias e 366 dias no total são chamados de bissexto. Ainda durante o império de Júlio César, ele instituiu ante diem bissextum calendas martias, termo em latim que significa a repetição, ainda no inverno, do sexto dia antes do primeiro dia de março. Essa repetição do sexto dia é que gerou o bissexto. Esse dia a mais é um ajuste do calendário devido ao fato de que a translação da Terra, isso é, o giro que a Terra dá em torno do Sol, não termina com 365 dias exatos, mas sim com 365,2425 dias, que é igual a 365 mais 1/4 menos 1/100 mais 1/400. Para ajustar essa diferença, então, temos o ano comum de 365 dias, e a cada 4 anos, o acréscimo do dia 29 de fevereiro. Como o primeiro deveria ser no ano 4, os anos de número múltiplo de 4 serão todos bissextos. E isso equivale a somar 1/4 de dia por ano. Mas também a cada 100 anos é preciso tirar um dia de volta. Então, os anos terminados em 00, que são múltiplos de 4 e deveriam ser bissextos, não terão o dia 29 de fevereiro. Isso equivale a subtrair 1/100 de dia por ano. E ainda teremos a cada 400 anos que acrescentar um dia. Como 400 termina em 00, ele não deveria ter o 29 de fevereiro. Mas iremos colocá-lo de volta, e isso equivale a somar 1/400 a cada ano. Por isso, 2020 foi um ano bissexto. E o ano 2000 também, pois apesar de terminar em 00, ele é múltiplo de 400. Porém, o ano 2100, apesar de ser múltiplo de 4, não terá o dia 29 de fevereiro, e teremos 7 anos seguidos sem o ano bissexto. Isso também aconteceu em 1900. Uma virada de século só voltará a ser ano bissexto, como o ano 2000, em 2400.
Com o avanço das tecnologias, foi possível aumentar a precisão da medida do ano, e hoje sabemos que ele vale 365,2422, que é aproximadamente 365 mais 1/4, menos 1/100, mais 1/400 menos 3.333. Isso quer dizer que a cada 3.333 anos, aproximadamente, será necessário tirar o dia 29 de fevereiro do ano bissexto. E como o calendário foi ajustado em 1582, será novamente necessário esse ajuste apenas próximo do ano 4915. O ano possui múltiplos. 2 anos são chamados de um biênio. 5 anos são um lustro. 10 anos são uma década. 100 anos são um século. E 1000 anos são um milênio. O mês também possui seus múltiplos. 2 meses são um bimestre. 3 meses formam um trimestre. 4 meses são um quadrimestre. E 6 meses é chamado de semestre. O dia também possui múltiplos. Além da semana, que são 7 dias, temos também a quinzena, que são 15 dias. Os povos da Mesopotâmia tinham um sistema de numeração sexagesimal, isto é, de 60 em 60, como vimos na aula 23, e por isso se utilizavam de seus divisores, preferencialmente o 12 e o 6, para dividir as coisas, principalmente porque esses números, assim como o 60, possuem muitos divisores. Dessa forma, quando foram dividir o tempo de um dia, definiram uma divisão em 12 períodos para o dia e 12 períodos para a noite. Cada um desses períodos foi chamado de hora, que significa prazo ou período de tempo. Assim, o período do dia com a noite, juntos, ficou com 24 horas. Mas até que fosse regularizada uma forma de medir as horas sem depender do Sol, as horas da noite e do dia eram diferentes, pois são poucos os dias do ano em que a noite e o dia duram o mesmo tempo. Cada hora ainda era muito grande, e era preciso dividir a hora em partes menores. Como o sistema de numeração era de base 60, a hora foi dividida em 60 partes menores. A palavra menores, em algum ponto entre as diversas traduções, se transformou em minutos, e assim ficou. Então, ficamos com 60 minutos em cada hora. O minuto ainda foi considerado grande e foi redividido novamente em 60 partes, que foram chamadas de segundas menores partes. Na tradução, prevaleceu a palavra segundas, que de tradução em tradução acabou se tornando segundos. Dessa forma, cada hora seriam 60 minutos e cada minuto seriam 60 segundos. Assim, uma hora é feita de 3.600 segundos. Para abreviar essas unidades, usamos apenas a letra H em minúscula para a hora. Para os minutos, usamos as 3 primeiras letras, M, I, N. E, para os segundos, apenas o S. Quando queremos escrever um horário com todas essas informações, fazemos assim: 15 horas, 23 minutos e 47 segundos. Atualmente, a unidade básica de medida do tempo é o segundo, e ele é definido pelo Sistema Internacional de Unidades, SI, como a duração de 9.192.631.770 períodos da radiação correspondente à transição entre 2 níveis hiperfinos do estado fundamental do átomo de Césio-133. Então, temos 1 minuto são 60 segundos. 1 hora são 3.600 segundos. 1 dia são 86.400 segundos. 1 semana são 604.800 segundos. Comercialmente e para cálculos trabalhistas, um mês é considerado sempre como sendo de 30 dias, ou
2.592.000 segundos. E, finalmente, um ano de 365 dias são 31.536.000 segundos. Quando precisamos medir um tempo menor que o segundo, usamos casas decimais. O recorde atual dos 100 metros rasos masculino é do atleta jamaicano Usain Bolt, que terminou a prova em 9,58 segundos. Isso quer dizer 9 segundos e 58 centésimos de segundo. Só um detalhe importante. Nos Estados Unidos, o uso da vírgula e ponto são trocados em relação à forma como escrevemos. Eles usam ponto para separar as casas decimais e a vírgula para separar as classes. Por isso, na imagem, vemos 9,58. Bom, agora o que falta é o exercício para vocês. E já sabe, né? Se não fizer, não aprendeu. Antes que você esqueça mais uma vez, aproveita e aperta o joinha. Depois, dá aquela moral para o canal e se inscreve para receber as notificações das próximas aulas. Aproveita e compartilha essa com os amigos. Esse quadro fica parado aí um tempo para você copiar os exercícios, e se não der tempo, aperta o pause. Se tiver dúvidas, pode perguntar nos comentários que eu sempre respondo. Bom estudo! Então, por enquanto é isso. Até a próxima!